pessoal, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, é um prazer enorme poder mais uma vez conversar com você. Bom, no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com você um pouquinho dos meus estudos, porque na realidade assim, a gente conversa muito aqui no canal sobre a educação infantil, sobre o currículo, e um dos motivos que me levou, né, a estudar mais foi porque em 2020, ano passado, eu estive na educação infantil e era um assunto, né, um contexto muito diferente do que eu estava acostumado, porque eu vinha trabalhando com ensino fundamental 1, 2 e até o médio. Então, o ano passado eu decidi estudar um pouco mais tanto o currículo quanto os documentos orientadores e decidi compartilhar com vocês também o meu estudo. E um dos motivos desse compartilhamento, desse estudo, é porque eu fiquei assim, muito sem saber se eu poderia ou não levar para dentro da sala de aula a escrita, a leitura e como é que eu poderia fazer isso dentro da educação infantil, porque até então a orientação que eu tinha recebido é de que não, eu não poderia ter, por exemplo, o alfabeto dentro da sala de aula, eu não poderia trabalhar a escrita. Isso mexeu um pouquinho tanto comigo quanto com todos os outros professores que estão acostumados a trabalhar dessa maneira na educação infantil. Então eu decidi estudar. E por incrível que pareça, o MEC lançou ano passado um curso, se chama AvaMec, inclusive tem uns comerciais na televisão, possivelmente você já tenha até visto e talvez tenha até feito. Tem um outro curso um pouquinho menor que algumas colegas minhas até fizeram, que é sobre a alfabetização especificamente, né, como trabalhar em sala de aula. Mas esse curso que eu estou fazendo é a alfabetização baseada na ciência, né? Então é um curso um pouco mais extenso, tem algumas disciplinas. Eu estou na disciplina 9, que se chama Literácia Emergente no Jardim de Infância. E justamente por isso que eu decidi compartilhar com você esse estudo. Por quê? Porque olha só, literácia emergente, né? Literácia em Portugal é algo mais ou menos como o letramento aqui no Brasil para nós, no jardim de infância. Então, esse estudo, ele possivelmente vem para clarear e talvez até responder algumas das nossas dúvidas, tá? Então, como que funciona esse curso da AvaMec? Eu tenho lá um texto que eu preciso ler. Tá, aqui é esse o texto, eu vou começar o estudo por ele, tá? Ele tem 22 páginas, é um texto curtinho, rapidinho a gente lê, eu acho. Tem também uma apresentação do professor, nesse caso aqui quem é a professora? Cecília Aguiar, tá? Do Instituto Universitário de Lisboa. Essa professora, ela faz uma explicação, é um resumo na realidade do texto aqui que eu vou ler e compartilhar com você. E tem também uma pequena explicaçãozinha lá, um textinho, que também é um resumo. Então, uma coisa ela vai se ligando na outra para que a gente entenda bem o assunto, tá? O curso do AvaMec, ele é totalmente instrucional, a gente estuda sozinho. Até agora eu não tive muita dificuldade, assim, não tem nada demais. Tá? Então eu vou começar com essa leitura, vou fazer um resumo dele aqui, como você bem sabe, eu gosto bastante de resumos, e volto para compartilhar com você o que eu achei desse texto, o que é que eu posso trazer para a nossa realidade, principalmente para você, para o que está aí na educação infantil, e que talvez ainda tenha uma certa dificuldade, fica aí pensando, poxa vida, como é que eu vou trabalhar com as minhas crianças? Porque de uma coisa a gente sabe bem, eu agora esse ano estou lá na EMF, não trabalhei diretamente com o primeiro aninho, mas comecei com o segundo ano, que era uma condição de primeiro, porque o ano passado eles não tiveram aula. E aí são coisas assim que a gente olha na criança e pensa, poxa, mas isso ele poderia ter aprendido lá na educação infantil. O que está acontecendo que não aprendeu na educação infantil? E ao meu ver, tá? Essa é um posicionamento meu, uma opinião minha. Eu acredito que um pouco do que está acontecendo, né, desse contexto de criança chegando no ensino fundamental 1 sem saber algumas questões básicas, é justamente porque os professores lá na educação infantil estão um pouco perdidos, sem saber de fato o que é que pode ou não estudar e como é que pode ou não estudar com essas crianças. Então eu volto
Vou compartilhar com você aqui um pouco do meu processo de estudo, da minha leitura, das minhas anotações, e depois eu volto para conversar com você mais um pouquinho e falar o que eu achei deste resumo e o que é que a gente pode trazer para a nossa realidade. Beleza, Pro? Então vamos lá estudar. Aproveita, se você tem aí um texto para ler, tem alguma coisa para fazer, bom, vem estudar comigo então, Pro. Até mais! Bom, Pro, como você pode ver aí, eu faço a leitura do texto marcando aquilo que é importante para mim. Mas o que acontece? Normalmente em textos assim que eu tenho que me dedicar um pouco mais, eu acabo escolhendo pelo menos 2 cores de marca-texto. Aí você pode perceber que eu escolhi apenas uma e por enquanto eu ainda não usei, tá? Então aí no texto eu vou grifando aquilo que eu acho importante, algumas vezes eu circulo. Essas partes que eu circulo normalmente são informações que eu quero bater o olho e já enxergá-las. Aproveitei também para já iniciar o resumo, como você pode ver. Peguei uma folha de sulfite. Eu sempre gosto muito de fazer os resumos em uma folha de sulfite porque é uma folha lisa, sem pauta, sem nada, para mim é melhor. Bem, a leitura, como eu já tinha dito para você, trata sobre a literácia emergente no jardim de infância. É importante eu falar aqui, né, para que fique bem claro que literácia é algo meio que sinônimo de letramento aqui no Brasil, tá? E emergente é o quê? O que começa antes, porque normalmente o letramento, ele dá início nos anos iniciais, lá no Fundamental 1, certo? Mas os estudos, de acordo com a ciência, né, estudos empíricos que esse curso ele traz, diz o seguinte, que quanto antes começar essa literácia emergente, esse letramento emergente, melhor tanto para a criança quanto para o ensino-aprendizagem dela a partir dos anos iniciais, certo? E aí aqui no texto a gente encontra o seguinte, a autora diz assim, é importante a gente entender o que, para que e como as crianças aprendem a ler e a escrever. Porque normalmente o que acontece? Nós, quando entramos em sala de aula, a gente acaba pensando que a criança ela aprende por meio daquele método técnico que a gente passa em sala de aula, quando na verdade o estudo nos aponta que não é verdade. O que a gente faz em sala de aula lá nos anos iniciais, obviamente, né, alfabetizá-las, mas assim, o processo de letramento, de literácia, ele aconteceu antes. E é importante nós, professores entendermos como é que isso acontece, para que e o que, tá bom? No texto é dito sobre como, desde cedo, as crianças demonstram interesse pela escrita, seja em seus desenhos, e que isso pode ser resultado do interesse na escrita daquilo que elas usam no dia a dia. E é verdade, se você parar para pensar, eu não sei se você tem alguma criança aí na sua casa, mas enfim, qualquer criança que você pode reparar qualquer dia, dê uma folha para ela e ela vai desenhar, mas dentro desse desenho ela vai também fazer ali alguns desenhos que não sejam exatamente letras, mas que são garatujas que a gente já consegue bater o olho e pensar que, olha, essa criança já está tentando fazer letras. Por quê? Porque no cotidiano dela, ela está cercada, as coisas que ela gosta, por exemplo, vem com letras, né? Vem com palavras, e a partir disso a criança ela passa a ter interesse.
No texto, por exemplo, é falado sobre a caixa de cereal. A criança gosta muito de comer o cereal e lá já vem o nome. Então a criança, quando ela senta para comer e ela olha aquela caixa, ela não vê só o desenho do personagem do cereal, ela vê o nome também que ele está escrito na caixa, assim como nos livros que são usados para contar histórias para essas crianças. Então percebe, desde muito cedo elas já estão sendo introduzidas à escrita propriamente dita. E olha só que interessante, porque no texto é dito o seguinte: antigamente, os saberes informais, esses que são adquiridos em casa, no dia a dia, eles não eram valorizados. E mais, as crianças, antes dos 6 anos, elas eram consideradas imaturas para o ensino da leitura e da escrita. Portanto, não se podia ensinar sobre a leitura ou a escrita a essas crianças. Tempos mais tarde é que os autores decidiram estudar esse interesse das crianças menores, datando a partir de 86 com a Ferreiro e a Teberoski. Então elas iniciam, pelo menos de acordo com essa leitura, esse estudo para verificar o interesse dessas crianças menores de 6 anos, ainda no jardim da infância, na educação infantil, para a leitura e para a escrita. Portanto, o conceito de literácia emergente ele se dá pela precocidade da aprendizagem da leitura e escrita pela criança. E os adultos, claramente, oportunizando situações informais e formais para que essa construção aconteça. Eu acho importante aqui de esclarecer para você, quando eu falo de situações informais e formais, é o seguinte: situações formais são aquelas que acontecem propriamente na escola com o professor, e situações informais são as que acontecem em casa, no cotidiano, na rotina da criança, tá? Mas nada impede que algumas situações formais podem sim acontecer em suas casas, com suas famílias, tá? Porque tem famílias, mães ou pais, que têm interesse de ensinar e de alfabetizar suas crianças ainda antes mesmo de chegar nos anos iniciais. Bom, no estudo a gente entende também que a criança é o centro da abordagem e é interessante falar e lembrar que o seguinte: a gente encontra essa mesma perspectiva no currículo da cidade de São Paulo, quando se fala que a criança ela é o centro, que nós devemos olhar e escutar essa criança e a partir dela construir situações para a sala de aula. Como aqui o nosso interesse é falar sobre a literácia lá no jardim de infância, então essa questão de proporcionar situações intencionais a partir dos adultos, elas devem acontecer nas casas com as famílias, tá? Mas os adultos devem sim proporcionar essas situações para que essas crianças tenham contato com a leitura e a escrita, ou seja, usar situações reais, sabe, do cotidiano, mais ainda, não ter só como objetivo o ensino da técnica da escrita, sabe, e sim no desenvolvimento da competência. Como é que a gente pode entender isso que o texto quer nos passar? É o seguinte, a gente encontra, sim, muitos pais responsáveis que têm interesse em ensinar as suas crianças ainda em casa, então começa a ensinar o alfabeto, depois a escrever o próprio nome. Isso é ótimo, são chamadas as situações formais que acontecem dentro de casa, tá? Mas o que se pede é que não se faça apenas isso, porque esse é um ensino um pouco mais técnico, né? Que é como de fato escrever. E o que a gente tem que proporcionar à criança em casa é justamente situações assim, onde vai colocar a criança a pensar, a refletir sobre a escrita. Por exemplo, quando a gente falou lá do cereal, se ela vê o nome do cereal, ela ainda não sabe o que está escrito ali, mas ela consegue, começa a olhar que tem letras, então ela passa a identificar o que é letra, o que é número,
que letra é diferente de desenho, entende? E a partir disso ela começa a desenvolver competências essas que são extremadamente necessárias para sim quando ela chegar lá nos anos iniciais. A partir de diversos estudos empíricos citados no texto, e os que a gente mais conhece aqui no Brasil é a Ferreiro e a Teberoski, a gente consegue apontar ou reconhecer quais são assim, os conhecimentos precoces da literácia, ou seja, os conhecimentos precoces do letramento ainda no jardim de infância ou nas crianças que tenham idade para o jardim de infância. Então, são 3 períodos de acordo com o texto, e você pode inclusive dar uma olhadinha aí, ó, tem as imagens, tá? Nesse momento é que se fala sobre quais são os períodos. Então, o primeiro período é onde a criança ela passa a diferenciar as marcas icônicas, ou seja, ela consegue já distinguir o que é desenho de letras. Já no segundo período, a criança ela passa a utilizar alguns critérios, seja de quantidade ou variedade de letras. Então, por exemplo, a criança ela ainda não sabe escrever, mas ela já está no processo de aprendizagem. Então, ela pensa que, para escrever, ela precisa usar determinada quantidade de letras, e às vezes ela não pode usar sempre as mesmas letras, que ela tem que ter uma variedade, entende? Já no terceiro período, a criança ela passa a fazer as correspondências entre letra e som, iniciando pela silábica, né, que é onde então passa a ter a escrita silábica, e depois a gente tem a escrita silábica alfabética e por fim a alfabética. Este estudo, inclusive, a gente pode encontrar lá no livro A Psicogênese da Escrita, que é justamente da Ferreiro e da Teberoski, tá? Livro este que nós teremos vídeo, também teremos certamente resumos aqui, então fique ligado. Se você ainda não está inscrito no canal, eu sugiro que já inscreva-se e não esquece, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que sairão por aqui, beleza? Bom, depois, segundo o texto, a qualidade do apoio emocional, a organização da sala e o apoio à aprendizagem influenciam positivamente a linguagem, as competências sociais e cognitivas, né? Então, principalmente, de acordo com estudos empíricos citados neste texto, crianças que são de classes econômicas inferiores, né? Elas se beneficiam mais em relação a ter essa qualidade de apoio emocional dentro da sala de aula. Então, o que isso significa? Que quando a gente vai para a sala de aula falando da educação infantil, a gente precisa ter em mente que a gente precisa sim olhar para a nossa criança, apoiar emocionalmente, né? A organização da sala também, como as coisas são colocadas, são propostas, é bem bacana. Inclusive, sobre essa questão da organização da sala, tem um livro bastante legal da Maria Teresa Orne, se não me falha a memória esse nome dela, em que ela fala dos espaços dentro da educação infantil. Inclusive já tem um vídeo aqui com um resumo, vou deixar nos cards para que você possa dar uma olhada depois. E claramente o apoio à aprendizagem, né? Essa questão do apoio à aprendizagem é preciso a gente ter um certo cuidado e uma certa sensibilidade, porque quando a gente fala em apoiar a aprendizagem, não significa, por exemplo, trabalhar com aquela técnica de alfabetização, mas dar suporte às nossas crianças para que elas possam se desenvolver a partir da curiosidade que elas têm, a partir daquilo que elas estão vivenciando no dia a dia, na rotina delas, certo? E aí, obviamente, elas vão se desenvolver tanto na linguagem, nas competências sociais, né? Porque aí a gente está falando da interação tanto da criança com a criança, a interação com os adultos e a interação no espaço e cognitiva.
Então, a partir dessa compreensão, de que a criança, ainda na educação infantil, ela já começa a desenvolver algumas competências para leitura e para escrita, o que é que nós podemos levar ou desenvolver dentro das nossas salas de aula lá na educação infantil? Então, no texto é possível nós encontrarmos 4 passos, né? 4 pontos para se pensar. Então, no primeiro, promover a conversação frequente e rica. Essa conversação, né, esse diálogo, não é somente a roda de conversa essa que já é sugerida, já é estimulada nos documentos orientadores da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas assim, o texto, ele nos fala o seguinte, que nessa conversação é interessante que nós, professores, nós levemos aos nossos alunos palavras novas, sabe, que fogem um pouquinho daquilo que eles estão acostumados, mas que pode fazer parte da rotina, do cotidiano deles, e que essas palavras sejam introduzidas, tá? Para que eles para que eles possam aumentar, ganhar vocabulário. Depois, no segundo ponto, utilizar intencionalmente livros. No texto é falado o seguinte, que nas salas de aula nós temos de ter livros expostos, mas que esses livros eles precisam estar em bom estado e eles precisam ser livros de todos os tipos, digamos assim. Então, não pode ser apenas livro de um único tema, tem que ter temas variados, tem que ter livros apenas com imagens, livros que sejam voltados para a criança que talvez já tenha algum conhecimento e livros com um pouco mais de escrita. Então, a gente precisa pensar nisso. Não que a gente queira que a criança já vá ler, não, mas lembra o que foi falado? Isso vai estimulando a curiosidade, o querer aprender da criança. E isso vai ajudar demais quando ela começar de fato o processo de alfabetização lá nos anos iniciais. Depois, terceiro ponto, proporcionar material escrito. Então, as salas de aula, segundo o texto, tá? Não é a minha opinião, apesar de eu concordar muito, muito mesmo, as salas de aulas, elas precisam ser, assim, cheias de materiais escritos. E normalmente o que a gente encontra em algumas escolas hoje, você pode me dizer aqui nos comentários como é a sua sala, mas normalmente o que a gente encontra são salas vazias, paredes frias, geladas, sem nada, e as crianças olham para o nada. Então, se você tem texto, se você tem coisas, se você tem escritas, palavras em todo o espaço, a criança ela vai sendo estimulada, ela acaba olhando, ela acaba tentando decifrar, entende? Então, por isso que é importante. Claro que inicialmente eu falei para você que o ano passado eu tive um pequeno problema, não digo problema, né? Mas eu fiquei pensando por que eu não poderia deixar o alfabeto na minha sala de aula. Hoje eu entendo que deixar o alfabeto somente para aquele ensino técnico, né? Só para a criança ela memorizar o alfabeto, isso não é muito válido. Hoje já consigo ter mais ideias de, sim, eu posso ter o alfabeto dentro da minha sala de aula, até porque as crianças elas precisam conhecer as letras e seria até bom se elas já chegassem nos anos iniciais sabendo essas letras. Mas eu posso ter também outros materiais escritos, tá? Outros gêneros textuais. No texto, inclusive, fala de nós criarmos situações onde nós tenhamos para as crianças pranchetas, diversos materiais para que elas possam escrever, entende? É isso, é o estimular mesmo a criança a querer escrever. E por último e quarto ponto, apoiar o desenvolvimento da consciência fonológica, Eu acho que esse é o mais, quer dizer, não é que é o mais importante, os 4 são bastante importantes, mas a consciência fonológica ela é extremadamente importante para quando a criança iniciar o seu processo de alfabetização. Bom, eu fiz um resumo assim, bem resumo mesmo do texto, né, eram 22 páginas, mas só para você entender um pouquinho o que é que os estudos lá fora vêm falando e são estudos com base no empírico, né? Não é somente o falar, mas sim tem base comprovada a partir das crianças mesmos. Eu espero ter contribuído de alguma forma Se você achou interessante esse tipo de vídeo aqui,
peço que deixe o seu like, compartilha com as colegas, compartilhe com quem que você acha que é necessário, para que assim a gente possa sempre nos ajudar e levar para as nossas salas de aula sempre o melhor para as nossas crianças, porque elas merecem. Muitas só têm a educação, só têm aquilo que recebem dentro da sala de aula. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo, Pro. Um beijo, até mais. Tchau!